É ou não é um furo no roteiro que uma novela da Globo dê menos audiência que a novela evangélica da Record? Algo que há muito tempo não acontecia, aconteceu na noite de ontem. Claro, vamos esclarecer umas coisas. Um Lugar ao Sol e Gênesis não concorreram, mas ainda assim a principal novela da Globo está um completo desastre na audiência. Não é nem fracasso, já passou. O nível do fracasso já passou há muito tempo. Ela se revelou um desastre, um completo desastre. E a gente vai falar mais sobre isso. Porque, querendo ou não, isso é um furo no roteiro. Ninguém esperava que uma novela das 21 horas da Globo, inédita, depois de quase 2 anos de reprise, fosse ser tão rejeitada, fosse ser um desastre na audiência. Ninguém esperava isso. Há alguns dias atrás, eu coloquei um vídeo aqui mesmo nesse canal falando sobre a missão difícil que Um Lugar ao Sol teria. Ela teria essa missão muito difícil de recuperar o público do horário. Querendo ou não, 2 anos de reprise desgastam bastante o público. A Globo sabia disso e obviamente que ela não esperava que Um Lugar ao Sol fosse um tremendo sucesso. Ela simplesmente não esperava isso. Mas também ela não esperava que fosse ser um desastre completo na audiência como ela tem sido nesses últimos dias. A gente pode falar aqui os vários motivos do porquê essa novela está sendo um desastre. Então, vamos a esses motivos. O primeiro motivo do porquê essa novela está sendo um desastre é a grade voadora da Globo. A Globo, que passou mais de 50 anos defendendo a programação dela, a programação engessada dela, melhor dito dessa maneira, simplesmente colocou a novela em horários diferentes ao longo desses primeiros capítulos. Você não sabia que horas começava a novela, se era 8h30 da noite, se era 9 horas da noite, se era 9h30, se era 10 horas, se era 10h30. Tá parecendo aquelas novelas do SBT. O SBT sempre fez assim, inclusive a própria Record também sempre fez isso. As novelas nunca tinham horários certos para começar. Elas começavam de acordo com o bel prazer lá das programações dessas emissoras. A Globo nunca foi assim. A Globo sempre teve aquele horário certinho. É muito difícil você tentar acompanhar uma novela que você não sabe que horas ela vai começar. E essa é uma lição que vocês podem acreditar, foi ensinada pela própria Globo há mais de 50 anos atrás, quando eles instituíram essa tradição. E eles mesmos quebraram isso esses dias quando colocaram Um Lugar ao Sol sambando na programação deles ali. Um dia começava às 9h30 da noite, outro dia começava praticamente 10h30 da noite, que foi o caso de ontem, e inclusive perdeu ali para a Fazenda na Record. É uma coisa que não acontecia há tempos, você vê um produto da Globo, o principal produto da Globo, a novela da Globo, perdendo para uma concorrente como a Record, que nem é tão forte assim. A Record não é nem de longe uma concorrente forte para a Globo. O outro motivo que a gente pode falar do porquê que essa novela está passando por essa grave crise de audiência é a insistência naquele filtro de imagem horroroso. Eu não consigo entender por que a Globo ainda não deu ouvidos ao que o próprio público está dizendo sobre isso. No Twitter, no Instagram, em vários outros sites e redes sociais, todo mundo tem reclamado desse filtro, que ele deixa a imagem escura, que ele deixa a imagem ruim. E isso também é um fator que leva muita gente a rejeitar uma novela, porque você não está conseguindo ver determinados detalhes que fazem parte da cena. Eu entendo que eles tentaram fazer algo bastante conceitual e tudo, mas Um Lugar ao Sol é uma novela
comum, é um melodrama comum, não tem muita coisa conceitual nessa história, não tem nada de novo ali, não tem nenhuma novidade que merecesse um tratamento mais conceitual. Aí fica aquela coisa na imagem, você tenta assistir alguma coisa, quem tem televisão com tela GLCD mais antiga ou tela GLCD com baixa qualidade, simplesmente não vai enxergar aquilo. Quem tem televisão então com tela de tubo, ainda vai ver a imagem de uma maneira completamente errada. E isso causa uma fuga assim de espectadores. Não é aquela fuga, nossa, meu Deus do céu, todo mundo vai deixar de assistir por causa disso. Não, mas certamente uma parte do público não gostou disso e está reclamando desse filtro. E eu não consigo entender por que eles ainda não tiraram isso. Se isso é basicamente algo feito de pós-produção, você pode tirar isso na edição, na hora de finalizar o capítulo e levar com a imagem absolutamente normal. Garanto que se a imagem tivesse normal, mais pessoas estariam interessadas em ver a novela. O terceiro motivo do porquê essa novela está passando por esse desastre completo na audiência, em que uma novela da Globo começa com 30 pontos e termina dando 11, é o furo no roteiro. Exatamente, igual o nome desse quadro aqui do nosso canal, o furo no roteiro. Porque a novela está com acontecimentos acelerados demais, cenas que às vezes você não consegue entender o contexto delas só de você assistir pela primeira vez, o que já quebra uma regra da própria estrutura narrativa da novela. Você precisa entender o que está acontecendo na história, mesmo que você não tenha visto as cenas anteriores. A maneira como eles colocaram os dois irmãos gêmeos ali, que praticamente ficaram uns poucos minutos juntos em tela, dá até para contar no dedo. O capítulo em que eles apareceram juntos foi na quarta-feira passada. Eles ficaram um pouco mais de 5-10 minutos no ar, os dois juntos. Depois o irmão rico, que virou um meme na internet, o Cauã Rico, vai, morre, e o Cauã pobre assume o lugar do Cauã Rico e ficou nisso. Isso foi bastante confuso para quem não está acompanhando a novela desde o começo. Para quem assistiu os primeiros capítulos, ok, você consegue compreender. Mas as novelas não são pensadas para quem assiste todos os dias. As novelas são pensadas para o público que não está assistindo a novela todos os dias. Então você precisa ser capaz de compreender a história, você precisa ser capaz de compreender o que está acontecendo ali, sem necessariamente você precisar assistir aos primeiros episódios, sem você precisar assistir aos episódios anteriores. Um Lugar ao Sol quebra bem essa regra. Acontecimentos acelerados, cenas que não fazem sentido, cenas que às vezes podiam ser bem melhor exploradas. A gente entende que eles tiveram que fazer uma tremenda de uma adaptação por causa da pandemia e fazer isso tudo acontecer de uma maneira bastante rápida. É normal que eles tivessem tentado fazer isso. Mas fica parecendo que a Globo não tá nem aí pra novela. Parece assim que eles gravaram de qualquer jeito, estão levando ao ar essa novela de qualquer jeito. Parece que eles não estão ligando, que não estão nem aí pra ela. E a partir daí, a gente vai pro nosso penúltimo motivo aqui dessa lista. A completa falta de promoção dessa novela. A novela não teve nenhuma divulgação. A novela das 21 horas não teve nenhuma grande divulgação. A Globo preferiu fazer divulgação de Pantanal, uma novela que só vai estrear em março de 2022. Eles preferiram fazer promoção de Pantanal, mas não fizeram promoção de Um Lugar ao Sol. Um Lugar ao Sol, a novela que tinha como missão encerrar o ciclo de reprises e retomar as produções inéditas, está perdendo para a reprise de uma novela. Pega Pega deu mais audiência que as duas novelas inéditas da Globo. Para você ver o quanto a falta de uma promoção, o quanto uma emissora precisa acreditar no produto que ela está mostrando no ar para que ele seja um sucesso. A Globo não acreditou no começo que Um Lugar ao Sol seria um sucesso, mas eles não podiam cancelar essa novela porque os contratos de
publicidade já tinham sido assinados. Então eles não podiam simplesmente voltar atrás e pagar as multas e encerrar essa novela. Eles tinham que levar ao ar desse jeito. A novela já dá essa impressão de ser feita ali de qualquer jeito. Parece que eles largaram o padrão de qualidade deles. As cenas com várias continuidades estão cheias de furos. E deu nisso. A falta de promoção também ajuda muito, porque muita gente não entendeu a história da novela até aqui. Como a gente já falou, é quase uma usurpadora da Globo. Mas para muita gente esse conceito não está claro. E o último motivo do porquê essa novela é um desastre completo também tem a ver com a própria autora. E essa provavelmente vai ser a última experiência da Alicia Manso às 21 horas. Por que eu digo isso? Primeiro, porque é um furo no roteiro você estrear uma novela do jeito que você estreou. Uma novela que ia ser feita no rastro de Amor de Mãe, com uma história relativamente simples, comum. O público aceitou bem a história. A gente pode ressaltar, o público aceitou muito bem a história. Tanto aceitou bem que essa novela é bastante comentada no Twitter na hora que ela está sendo exibida. Mas a maneira como ela foi apresentada, a maneira como as histórias têm sido apresentadas assim, de supetão, jogando na sua cara, você acompanha, você precisa você mesmo ir acompanhar a novela para você entender o que está acontecendo ali. Isso não é algo comum de se fazer numa novela. A culpa, é claro, não é da autora. Eu entendo que ela teve que adaptar a história que ela tinha em mãos em 2019, quando essa novela começou a ser gravada, e fazer algo completamente fora daquilo que ela tinha pensado, algo completamente um furo assim que ela não tinha pensado, porque a pandemia veio e de fato atrapalhou bastante coisa. Fica parecendo assim que eles foram surpreendidos pela notícia da pandemia e ficaram sem chão e sem entender como é que eles iam levar adiante uma história. Essa novela praticamente foi gravada esse ano agora de 2021. Poucas cenas foram gravadas em 2020 e a Globo só retomou a produção dessa novela esse ano. Se você não pudesse imaginar isso em 2020, em 2021 você já tinha que estar adaptado a essa realidade, a essa condição. Dentro das possibilidades, ela apresenta um texto muito bom, diálogos muito bons, mas a história em si ficou bastante confusa, está bastante fraca. Tão fraca que a própria Globo já sabe que vai ter que relançar a história, contar para o público nas chamadas de programação o que aconteceu nessa história. Eles esperavam que não fosse ser nenhum sucesso. Eles esperavam isso, mas eles não esperavam que essa novela ia ser um desastre completo na audiência. É um desastre você gastar tanto dinheiro e você perder para um reality show que nem sucesso está fazendo. A Fazenda que a Record está levando ao ar esse ano nem grande sucesso está fazendo. Não é um grande sucesso, nem se compara com a edição de 2020. E ainda assim, Um Lugar ao Sol conseguiu a façanha de perder para Fazenda. Ainda que não tenha perdido na média, mas perdeu em vários momentos. Quem estava acompanhando no Twitter ontem sabe do que eu estou falando. Sabe exatamente aonde eu quero chegar. Para a gente concluir o vídeo, é um furo no roteiro que a Globo tenha sido tão displicente de não ter feito nenhuma promoção para a novela dela, de não ter produzido comerciais, de não ter feito nenhum banner de publicidade que eles costumavam fazer para as novelas deles em várias cidades do Brasil. Eles não fizeram isso com Um Lugar ao Sol e provavelmente já é bem tarde para eles fazerem isso agora. E claro, a gente vai seguir aqui acompanhando todo o desfecho dessa história. Inclusive, vamos falar depois num vídeo o que foi que aconteceu com a Camila Queiroz e a dispensa dela da Globo. Isso é tema para outro furo no roteiro. Outra coisa que estava completamente fora do esperado. A gente vai contar isso para vocês. Mas, para a gente continuar
a contar essa história para vocês, vocês precisam se inscrever aí nesse canal, clicando nesse botão vermelho aí embaixo. E não se esquece de deixar o seu like também, porque isso ajuda muito, mas muito mesmo, a gente a continuar motivado para produzir vídeo e conteúdo para vocês. Eu vou deixar aí do lado o vídeo em que eu falo sobre a missão difícil que um lugar ao sol vai ter. E aqui embaixo você vai ver o vídeo em que a gente fala sobre a semelhança dessa novela com duas novelas mexicanas, A Usurpadora e A Intrusa. A gente se vê nesses vídeos ou em qualquer outro furo no roteiro que a gente encontrar por aí. Tchau! Tchau!